Olá, queridos amigos. É com muita satisfação que estamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo Cunicultura. Hoje nós iremos falar mais de aspectos relacionados à classificação dos coelhos domésticos e falar um pouco a respeito das principais raças utilizadas em cunicultura. Lembrando que quando a gente fala de raça, como que a gente define esse conceito do ponto de vista da zootecnia de raça? É o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie com origens e características comuns e que, em condições semelhantes, tendem a ser herdadas por seus descendentes. Então, nós podemos dizer que as raças elas são caracterizadas graças aos fatores fixos, presentes de acordo com aqueles indivíduos que possuem características comuns, e hereditários. Então, aqueles indivíduos vão receber essas características através de seus ascendentes, ou seja, pais e avós, e, consequentemente, irão transmitir aquelas características para os seus descendentes, ou seja, filhos e netos. Então, isso é um aspecto muito importante. Quando eu realizo um cruzamento de indivíduos da mesma raça, ele tem que passar realmente para os seus descendentes as mesmas características que são observadas comuns presentes naquela raça. Lembrando que as raças, elas podem ser naturais, ou seja, foram obtidas naturalmente ao longo do tempo na natureza ou em algum sistema de criação. Podem ser melhoradas ou aperfeiçoadas, ou seja, na medida que eu tenho um indivíduo de uma raça, através de programas de melhoramento genético, eu posso estar aperfeiçoando características presentes naquele animal. E artificiais, que já são aqueles tipos de raça obtidos entre diversos cruzamentos de outros indivíduos, dando origem a uma raça, uma raça sintética. E lembrando que quais são as estratégias utilizadas para que essas raças elas pudessem ser obtidas ao longo do tempo. Aspectos relacionados a mutações, isso tende a ocorrer de maneira bastante comum em sistemas naturais, onde através de algum gene recessivo você pode dar origem a uma série de mutações originando diferentes raças. Cruzamentos, que geralmente é o que tem sido mais trabalhado e utilizado, principalmente de uns tempos para cá, na medida que estudos envolvendo melhoramento genético, eles ocorreram e vêm ocorrendo com a alta intensidade, ganho técnico e científico em cima desses conceitos, de maneira casual, ou seja, ali sem que esperasse que acontecesse cruzamento entre aqueles indivíduos, por um aspecto de casualidade, foi gerado aquela raça. E através de programas de seleção, que são programas muito utilizados também dentro da engenharia genética, dentro do melhoramento genético. São programas, por exemplo, através desse tipo de característica, que foram obtidas aquelas raças gigantes, basicamente foram raças originárias através desses programas de seleção, lembrando que uma seleção muito bem controlada. Bom, lembrando que as raças domésticas dos coelhos, elas podem ser, como nós falamos no slide anterior, de origem natural, ou seja, foram obtidos de forma natural, naturalmente,
ou de maneira artificial, ou seja, teve um papel direto do ser humano na origem destas raças. Aquelas naturais, elas tendem a ser raças, por serem obtidas naturalmente, mais resistentes, mais rústicas, não sendo em geral melhoradas ou formadas com a intervenção do ser humano. Ou seja, o ser humano ele não possuiu, né, ele não teve papel na formação daquela raça. Não houve intervenção humana. Já as artificiais são aquelas obtidas pelo homem que, através de uma orientação direta, orientou sua formação dentro de critérios pré-estabelecidos, sempre visando o quê? Obter as produções de acordo com as necessidades do ser humano, conveniências e os seus desejos. Dentro dessas necessidades, nós podemos citar como exemplo o aumento de tamanho, como é, por exemplo, observado em raças gigantes, a forma, né, são aspectos bem interessantes, por exemplo, naquele mercado pet, com aqueles coelhos com tamanho mais reduzido, alguns deles possuem orelhas voltadas para baixo, como a raça Belia. Desculpe. Maior produção de carne, maior produção de pelo, como a raça Angorá, maior poder de assimilação dos alimentos, é uma característica do ponto de vista nutricional e de eficiência alimentar interessante. Raças mais precoces, é uma característica muito interessante do ponto de vista zootécnico e contribuindo em diminuir o custo de produção do meu sistema, uma vez que essas raças, na medida que elas são obtidas de maneira mais precoce, eu posso estar utilizando mais rapidamente os produtos derivados destes indivíduos. Além de características como melhor ganho de peso, que também é um aspecto importante, principalmente naquelas raças voltadas para a produção de carne, né? Essas raças que obtêm um melhor ganho de peso, elas conseguem ser abatidos mais rapidamente, o que joga muito com o conceito de precocidade que nós acabamos de comentar. Bom, além disso, as raças elas podem ser classificadas quanto à comercialização. Dentro desse aspecto de comercialização, ou seja, a forma e a aptidão para que esses animais eles possam ser comercializados, né, visando ganho econômico, nós podemos classificá-los da seguinte forma: animais de companhia, como eu falei com vocês, aqueles presentes no mercado pet, são aqueles cujas características desejadas nem sempre têm valor econômico, voltado, por exemplo, à produção de carne, pele ou pelo, né? São animais utilizados como animais de companhia. Então, nesse aspecto, é muito importante nós visualizarmos a característica de quê? Do aspecto estético desses animais, pois são animais criados apenas como companhia. Como exemplo, nós já chegamos a comentar, nós temos as raças anãs de coelhos domésticos, né? Aqueles principalmente conhecidos como raças polonesas, onde é possível observar os mini coelhos. E já aquelas voltadas para um sistema de produção onde visa-se com maior cuidado a aptidão de determinada raça, como por exemplo, produção de carne, pele ou pelo. São aquelas raças que têm as características voltadas para a produção e tendem a ter um grande apelo comercial, pois de acordo com a aptidão da raça, eu consigo obter rendimentos interessantes. Então elas podem ser obtidas, muito utilizadas tanto para comercialização direta, quanto através de subprodutos ou coprodutos que são utilizados pela indústria. E nós falamos, já chegamos a comentar um pouco, que as raças elas podem ser obtidas através
de alguns conceitos muito importantes. São eles: mutações, cruzamentos, casualidade, seleção ou mestiçagem. Então, o que seriam as mutações? São aquelas raças que são fixadas por consanguinidade, como, por exemplo, coelhos da raça Castor Rex, né? Foram indivíduos que começaram a ter um choque de consanguinidade muito grande, ou seja, indivíduos parentes próximos começaram a realizar cruzamentos entre si, gerando uma raça conhecida como Castor Rex. Para quem não conhece, esse é o indivíduo conhecido como Castor Rex e ele possui esse nome devido ao fato da sua pelagem ser bem semelhante à pelagem em termos de coloração observada em um castor. Além disso, nós vimos que as raças podem ser obtidas através de cruzamentos. Então, o que seria? Exemplos aí e conceitos que envolvem esses cruzamentos. São aquelas raças previamente selecionadas, de acordo com a sua aptidão, né, por especializações. Essas especializações provocam o aparecimento ou a fixação de características desejadas. Então, animais que possuíam uma aptidão para a carne, quando cruzados com animais que também possuíam uma aptidão maior para a carne, ao longo do tempo do processo de formação, desenvolveram raças com maior aptidão para ganho de peso, ou seja, para a produção de carne. De maneira casual, né, a casualidade, onde acasalamentos empíricos, ou seja, baseados apenas na experiência do produtor e não de maneira científica, baseado realmente em estudos científicos a respeito de determinadas raças ou de determinados animais. Isso era muito obtido, né, ali quando a gente tinha aquele conceito de zootecnia mais empírica e não a zootecnia tratada como ciência em si, como nós vemos nos tempos atuais. Seleção, ou seja, aquelas selecionadas, onde aí eu já tenho um papel muito importante da zootecnia como ciência, onde o melhoramento genético entra, onde é realizado para melhorar e fixar características já existentes, como exemplo, as raças gigantes, como por exemplo a gigante de Flandres, e as tidas como mestiçagem, que são aquelas que ocorre a reprodução entre animais, muitas vezes animais provenientes de cruzamentos de raças diferentes. Então, na medida que eu cruzo animais de raças diferentes, eu posso dar origem a uma nova raça. Então, essas são aí as principais estratégias utilizadas ao longo do processo de formação das raças. Como a gente pôde perceber, algumas acontecem de maneira natural, sem que o homem tenha ação direta, e outras acontecem realmente de maneira direta, através de estudos científicos visando realmente a formação daquelas raças. Então, para quem não conhece, aí nós temos um exemplo muito interessante de uma raça criada por ação direta do ser humano, que é uma raça conhecida como raça gigante. É um animal que, devido ao seu maior porte, ele tem uma alta produção de carne e pele, né? Portanto, muito utilizado em sistemas voltados para esses tipos de produção. Com relação ainda à classificação dos coelhos domésticos, é muito interessante a gente salientar que o produtor ele não pode fazer cruzamentos sem que haja um conhecimento em cima da ciência e de técnicas específicas para que isso pode ocorrer. Daí a importância de hoje em dia a gente trabalhar com a zootecnia como ciência, embasada em conceitos científicos. Visto que o quê? Que o potencial de reprodução dos animais, eles dependem diretamente dos métodos, das técnicas empregadas naquele programa de cruzamento. Além disso, as raças elas podem ser classificadas da seguinte forma: pela cor da pelagem,
pelo comprimento do pelo do animal, pelo porte físico e pela função econômica que ela exerce. Então, esses são conceitos importantes para que a gente possa classificar as raças existentes, né, de coelhos domésticos. Então, por exemplo, nós temos com relação à coloração de pelagem, temos aquelas chamadas de brancas uniformes, como por exemplo obtidos em indivíduos da raça Nova Zelândia branca, gigante de Flandres branco, gigante espanhol branco, angorá branco. São aquelas que possuem predominância na coloração branca. Existem aquela com branca com manchas escuras dispersas, como por exemplo as raças, aquelas conhecidas como borboleta, dalmaciano e por aí vai. A branca com extremidades escuras, como por exemplo presente na Himalaio. Então, só a nível de visualização, aí nós temos o exemplo de uma raça borboleta francesa. Reparem que apesar da coloração branca ser predominante, este indivíduo apresenta várias tonalidades em preto, principalmente na região do focinho, nos olhos, nas orelhas, no dorso, na cauda e em algumas pintas durante o restante do corpo. Temos como exemplo uma outra raça dentro desse conceito, a raça Califórnia Himalaio, onde é possível também observar a predominância do branco durante todo o corpo, mas na região do focinho, da orelha, das patas e da cauda é possível constatar tonalidades negras. Além disso, nós temos outras colorações importantes, né? Temos as raças azuis, como a azul de Viena, azul de Beverém, a negra uniforme, que são aquelas que apresentam tonalidade negra em praticamente todo o corpo do animal, como a Alasca, o preto de Roth, o gigante de Flandres negra, a negra mesclada, onde ela possui as tonalidades negras e avermelhadas, por isso chamada de fogo, como a raça negro e fogo, e negra com listra branca, como é possível observar na raça holandesa, além daquelas com tonalidade de coloração avermelhada, como fulvo de Borgonha, espanhol, Nova Zelândia vermelha, por aí vai. Então, aquelas com tonalidades azuladas, nós temos, por exemplo, a raça azul de Viena. Observe que ela possui uma tonalidade com um cinza muito próximo ao azul, por isso que elas são consideradas raças azuis. Temos com tonalidade totalmente negra, né, como a raça Alasca, como observado na foto. E temos aquela raça negro e fogo, como eu falei com vocês, que possui tonalidades negras e um avermelhado semelhante à coloração do fogo, mais avermelhado. Além de termos esta raça muito interessante, que é a raça holandesa, que ela é como se fosse uma raça bipartida, né? A metade dela ela tem a coloração preta e do outro lado predomina o branco, embora na região da fronte, ali da face, próximo aos olhos e orelhas, ela possui uma tonalidade mais escura. E a raça fulvo de Borgonha, que é aquela que possui uma tonalidade mais avermelhada. Além disso, nós temos aquelas com a pelagem prateada, como a Champagne d'Argent, que é uma raça prateada de campanha, difusa, né, a coloração mais difusa em termos de pelagem, como a chinchila, listrada, como observado em raças do tipo japonês, e cinza, como observado na raça gigante de Flandres cinza. Então, a coloração de pelagem ela pode ser utilizada como
um atributo dentro das classificações das raças. Então, como exemplos, a raça Champagne d'Argent, que vocês observam uma coloração mais mesclada, observada nesse tipo de animal. A raça Chinchila, né, ela leva este nome devido ao fato da sua pelagem ser muito semelhante a outro roedor, conhecido como chinchila, por isso que essa raça leva esse nome. E além disso, as raças elas podem ser classificadas quanto ao comprimento do pelo. Então, dentro desse aspecto, nós temos aquelas de pelos extracurtos, são aquelas que possuem pelos menores do que 1,3 centímetros, como observados, por exemplo, na raça Castor Rex. Pelos curtos, são aquelas que possuem pelos entre 1,3 centímetros e 2,5 centímetros, como observado em raças polonesas. Pelos médios, são aquelas com pelos de até 2,5 centímetros, né? A maioria das raças, por exemplo, Chinchila, Califórnia, apresentam pelos médios. Pelos semilongos, são aquelas que apresentam pelos maiores do que 2,5 centímetros e menores do que 7, ou seja, entre 2,5 até 7 centímetros, como por exemplo o gigante de Buscati, e aquelas de pelos longos, que são as que apresentam pelos maiores do que 7 centímetros. Um exemplo bastante clássico é a raça Angorá. Então aí nós temos o indivíduo da raça polonês, que é aquela que apresentam pelos entre 1,3 centímetros até 2,5. O indivíduo Califórnia, que apresenta pelos de 2,5 centímetros, geralmente é o mais comum, né? Esses indivíduos que apresentam pelos com 2,5 centímetros de comprimento. A raça gigante de Buscati, onde é possível observar pelos maiores, até 7 centímetros de comprimento. E a raça Angorá, que é uma raça realmente voltada para a produção de pelo. Esta raça, ela é bem caracterizada devido a possuir pelos longos, né? Pelos acima de 7 centímetros. Além disso, as raças podem ser classificadas quanto ao seu porte físico. Então, nós temos aquelas de grande porte ou gigantes, são aquelas que possuem peso adulto acima de 5 quilos. Então, como exemplos de raças gigantes, gigante de Flandres, gigante de Buscati, por aí vai. De médio porte, o peso varia de 3 a 5 quilos, como por exemplo, Califórnia, Chinchila, Nova Zelândia. E pequeno porte, são aquelas com peso adulto variando de 2,5 kg a 3 kg, como a Havana Rex e a Angorá. Então, a raça Nova Zelândia, né, que é uma raça de médio porte. Nós temos aí alguns exemplares, Nova Zelândia brancos. A raça Havana Rex, que também é considerado uma raça com porte médio. E como exemplos de grande porte, nós já vimos, né, aqueles indivíduos gigantes e também vimos aqueles indivíduos poloneses que são muito utilizados no mercado pet, principalmente pelo fato de possuir um tamanho mais reduzido. Além disso, as raças elas podem ser classificadas quanto à aptidão econômica ou zootécnica, ou seja, a sua finalidade econômica ou também finalidade zootécnica. Então, dentro desse aspecto, nós temos aquelas produtoras de carne, que lembrando que embora todas as raças de coelhos produzam carne, somente as de médio e grande porte são as que tendem a ser mais utilizadas, uma vez que a produção de carne é maior, né? E geralmente são raças que têm um ganho de peso interessante. Por volta aí de 60 a 70 dias, eles estão prontos para serem abatidos. Então, nesta faixa de idade, elas produzem uma carcaça aí com rendimento em torno de 60%. Toda vez que eu me remeto ao rendimento de carcaça, seria o quê? Seria realmente aquelas partes utilizadas da carcaça do animal
com fins comerciais. Lembrando que dentro do corpo do animal, por exemplo, existem algumas partes que são descartadas, principalmente a parte conhecida como vísceras, que não são consumidas pelo ser humano. Então, um rendimento de carcaça, quando eu falo que ele é em torno de 60%, é que dentre a estrutura do animal, 60% pode ser utilizado como rendimento de carne, ou seja, 60% da sua carcaça é aproveitada com a finalidade de produção de carne. Então, acima de 70 dias, tem um aspecto que não é muito interessante. Por quê? Porque os coelhos, quando eles adquirem uma idade acima de 70 dias, eles já reduzem a sua capacidade de conversão de alimentos. Então, eles vão estar perdendo eficiência em ganho de peso. Isso muitas vezes encarece o custo de produção do sistema. Por isso que é mais interessante eu estar abatendo estes animais com o quê? Com peso comercial com idade entre 60 a 70 dias. Por isso que a gente considera, né, raças para produção aquelas de porte médio e as de porte alto ou grande. Lembrando que de porte médio nós temos como exemplo Nova Zelândia, a raça Califórnia, e como raças de porte grande o gigante de Flandres e também a gigante de Buscati. Além disso, existem aquelas com finalidade de produção de pele, são boas produtoras de pele. E as mais indicadas são as de médio porte e também de grande porte, pois são as que obtêm peles mais valorizadas, né? Lembrando que quanto maior a pele, mais interessante é para a indústria. Portanto, as raças gigantes, elas possuem peles de muito boa qualidade e espessura. Além disso, é interessante que possuem pelos sedosos e em grande concentração, distribuídos de maneira mais uniforme. Então, os animais, quando são voltados para a produção de pele, eles são abatidos numa idade que varia de 4 a 8 meses. Por quê? Por que eles não são utilizados, por exemplo, como na finalidade de carne, que são abatidos com 60 a 70 dias? Porque a pele, ela atinge a sua maturidade entre esse período, de 4 a 8 meses. Lembrando que isso varia em função da raça que eu utilizo. E o abate ele deve ser realizado fora daquele período anual conhecido como muda, que é quando ocorre a troca dos pelos, né? Então, por isso que é recomendado aí abater esses animais com até 8 meses. Dá-se preferência às raças de pelagem branca, né? Porque é um aspecto importante, pois as de tonalidades brancas, elas permitem que sejam tingidas, o que já não ocorre com aquelas raças de outras tonalidades de pele, né? Já que não sejam o branco, onde não é possível realizar o tingimento. Por isso, geralmente, quando a gente trabalha com produção de peles, é muito comum trabalhar com raças com pelagem branca, que é, inclusive, uma também das formas de classificação, como nós vimos, de acordo com a coloração da pele, visto aí em slides anteriores. E existem aquelas produtoras de pelos, né? Dentro das produtoras de pelos, existe somente uma raça que se destaca, que é a raça Angorá. Por quê? Porque suas variedades de pelos, eles podem chegar com fios acima de 7 centímetros de comprimento. Muitos podem chegar até 20 centímetros. Ou seja, é uma raça realmente com alta aptidão, né, uma aptidão altíssima para produção de pelos. Muito utilizado aí na indústria, principalmente na indústria de, né, por exemplo, de animais de pelúcia, ou então em outros ramos onde trabalha-se muito com a utilização de pelos de raça Angorá. Diante disso, nós temos aqueles animais que são considerados as principais raças utilizadas em cunicultura.
Lembrando que existe uma enormidade de raças presentes em nosso planeta, né, de coelhos. Mas nós vamos tentar focar naquelas principais que são realmente os animais mais importantes e mais utilizados em sistemas de produção utilizados em cunicultura e também em cruzamentos que podem ser utilizados dentro da cunicultura. Então, dentro dessas raças, nós temos a gigante de Boscate, que, como o nome já diz, é uma raça gigante, também conhecida como branca de Boscate, é uma raça originária da França, obtida do cruzamento entre as raças gigante de Flandres, prateado de Champagne e angorá de cor branca. Possui uma pelagem branca uniforme, sendo a única raça que apresenta pelos semilongos, né? Com tamanhos ali até 7,5 centímetros. Então tá aí o indivíduo gigante de Boscate. Reparem o tamanho desse indivíduo, né? Um animal realmente muito grande, de um porte muito grande, por isso é um bom produtor de carne e de pele. Então, nesta foto, a gente consegue realmente estar visualizando o tamanho deste animal, né, em comparação, por exemplo, com o ser humano. Então, observe que quando você coloca esse animal, ele é medido por comprido, a gente consegue ter a dimensão do tamanho realmente deste indivíduo. Por isso que ele é denominado uma raça gigante. Além disso, algumas características aí da raça gigante. Possui a cabeça mais afilada e convexa, tamanho médio em torno de 15 a 18 centímetros, né, das orelhas, posicionado em formato de V. Os olhos são transparentes, algumas podem apresentar a cor rosácea ou com tonalidades vermelhas. O lombo ele tende a ser largo e um pouco arqueado. A garupa, ela é delineada e cheia, né? Uma boa característica de produção de carne. A cauda, ela possui um tamanho médio. Os membros são fortes, com bons aprumos. O pelo, geralmente são comprimentos médios, com pelos sedosos e brilhantes. E a função zootécnica, como eu falei com vocês, são raças voltadas para a produção de carne e pele. Uma outra raça muito importante é a raça Nova Zelândia, que é uma raça que teve sua origem nos Estados Unidos e atualmente é uma raça difundida ao longo do mundo. Ou seja, basicamente produtores do mundo inteiro trabalham com essas raças. Ela é proveniente do cruzamento de coelhos brancos americanos com várias raças comuns de coelhos. Então, após vários cruzamentos, foram obtidos 3 variedades de pelagem do coelho Nova Zelândia. Nós temos a raça vermelha, a preta e a branca. Lembrando que esses animais são muito conhecidos pela sua aptidão de produzir pele e carne. Então nós temos aí indivíduos da raça Nova Zelândia na tonalidade branca, né, na coloração branca. Temos um indivíduo da raça Nova Zelândia na tonalidade vermelha. E temos uma raça Nova Zelândia na tonalidade preta. Em termos de características, são animais que apresentam a cabeça arredondada, orelhas com tamanho médio, em torno de 13 centímetros de comprimento, também posicionados em V, e podendo possuir nas suas extremidades essas orelhas levemente arredondadas. Os olhos são transparentes, também podem apresentar coloração rosácea, vermelha. Isso é um reflexo, né, da vascularização de sangue ali presente. Por isso que a gente delimita eles como transparentes. O lombo é largo e um pouco arqueado, é uma característica importante na produção de carne. A garupa também larga e arredondada. O tamanho é médio, como nós já falamos, as patas são curtas e bastante fortes, e o comprimento é médio, né? Nesses animais, o porte deve ser médio, então não existem animais compridos dentro dessas raças Nova Zelândia. E a função, produção de carne e pele.
E a raça Angorá é aquela raça originária do Mar Negro, que possui uma aptidão mais voltada para a produção de pelo, sendo que a sua seleção como raça ocorreu em 1740 na Inglaterra. É uma raça que hoje em dia é muito encontrada, principalmente na Europa, em países como Alemanha, Inglaterra e França. Aqui no Brasil, a gente tem muito poucos exemplares desta raça. É uma raça que ela não se difundiu ainda muito. E existem variedades de cores, mas aquela que detém maior valor comercial é a branca, né? Por quê? Porque é a que permite tingir aqueles pelos de acordo com a coloração desejada, de acordo com a indústria. Então tá aí um animal angorá, nós já vimos algumas fotos deles, né? Realmente ele é um animal que se assemelha a uma bola de pelos, né? Em função da largura presente em seus pelos. Lembrando que seus pelos podem apresentar acima de 7 centímetros de comprimento, alguns apresentando próximos ali de 20 centímetros. Outro indivíduo, né? Outra foto de um indivíduo da raça angorá. Então realmente é muito marcante essa presença de pelos. E mais uma foto, né, para que a gente possa realmente visualizar as características desta raça. Bom, em termos de características, a cabeça é arredondada, as orelhas são mais curtas, também em formato de V, os olhos grandes, coloração rosada em angorás brancos e podem ser escuros em angorás de outras cores. O lombo é comprido, ligeiramente arqueado, a garupa é mais arredondada, o tamanho é médio, ou seja, é um animal de porte médio, os membros fortes e compridos e os pelos finos, sedosos, atingindo de 15 até 20 centímetros de comprimento, aí de média. E a função zootécnica, né, a aptidão, principalmente produção de pelos. Bom, então a nossa aula, ela chegou ao final, essa nossa aula de hoje, né? Então espero nos encontrar na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até breve.